Shalom a todos, amados irmãos. Segunda parte aqui do nosso estudo, né? Graças a Yahweh, com bastante amor, né? Um desejo sincero no coração. É, Gálatas anulou tudo, anulou as leis de Yahweh, a lei de Yahweh. Então, a parte central, né? Que é chamada de a Escritura, né? É a manifestação direta, não precisou de nenhum ser humano, nenhum profeta, ele apareceu, conforme a profecia já dizia que Yahweh apareceria no Monte Sinai, ele pisaria lá, então ele realmente apareceu lá literalmente, tá? Então aquela é a parte central, aquilo que for colocado depois dessa parte da Bíblia, dessa escritura, ela tem que concordar com a escritura, é o que ele disse em Deuteronômio, né? Então na Torá ele explicou isso, né? Se alguém vier depois trazer algum ensinamento, ainda que essa pessoa faça uma profecia, eu vou permitir que essa profecia se cumpra para testar se vocês vão abandonar a minha palavra ou se vocês vão me amar, amando a minha palavra, né? Então aí fica aquela pergunta, eu estou estudando ali a escritura de Yahweh e de repente eu me deparo com séculos e séculos depois, alguém manda uma carta para uma congregação por causa de algum tipo de tumulto que estava acontecendo. E tem gente que, quando a gente explica esse tumulto que aconteceu ali em Gálatas, naquela região, quando estava sendo feito um trabalho ali, as pessoas, elas às vezes não têm noção. Ah, não, foi uma discussão. Irmãos, a briga que teve ali, ela gerou o famoso concílio do Sinédrio formado por Yahushua, pelo Mashiach. O Sinédrio convocado dos 12 apóstolos do Mashiach, os 12 escolhidos a dedo do Mashiach, o círculo mais próximo dele, mais chegado a ele, que ele deu autoridade. Ele deu as chaves na mão desse concílio e falou assim, ó, o que vocês decidirem aqui embaixo será decidido no reino de Yahweh, lá no reino de cima, no céu. Olha só a autoridade que ele pôs na mão desse sinédrio. Agora, para você entender, foi convocado um concílio desse sinédrio, isso é histórico. Você não vai encontrar um concílio acontecendo assim em parte nenhuma da Bíblia. Mas o que gerou, o que foi tão grave a ponto de gerar um concílio dos 12 apóstolos? Irmão, a obra de Yahweh, ela não é bagunçada como as pessoas imaginam. É construída ali dentro de quase mais de 5.000 anos ali, né? Toda uma instrução, ele está passando ali com fidelidade a instrução para o seu povo, e aí no último momento, Yahweh, com alguém que está escrevendo uma carta para uma congregação, aleatoriamente em algum lugar, vai anular tudo que estava ali, que ele passou antes da escritura. Irmão, pensa bem. Pensa bem, essa interpretação, ela é no mínimo estranha. Mesmo porque Shaul, né, que eles chamam de Paulo, esse era só um nome burocrático dele, porque o império exigia isso. É como se fosse um título monetário, moderno, mas o nome dele era Shaul. Era o nome dele da tribo, daquelas 12 tribos que vão aparecer nos portões da cidade, que vai descer do céu. É muito mais forte do que imaginamos. Então, ele era considerado um dos mais rigorosos, por incrível que pareça. Paulo é quem aparece ali nas cartas exigindo coisas da congregação, inclusive com relação às mulheres da congregação, de uma maneira muito mais rigorosa do que outros rabinos da época. Então fica no mínimo estranho. Quando você vê Pedro falando, olha, tem gente se aproveitando das cartas de Paulo. Gente, Pedro falando isso lá naquela época, imagina o que a grande Babilônia não estava projetando já naquela época. Porque Paulo falou que já estava sendo feito um plano em andamento para usar as cartas dele naquela época. Para criar o quê? Uma apostasia da Torá. Está registrado na própria carta de Paulo, por incrível que pareça. Agora, para você ter uma noção do que foi aquele contexto de Gálatas, gente, é muito maligno você pegar uma situação de fragilidade para criar uma teologia falsa por cima, com o objetivo de criar uma armadilha para as pessoas. Porque no capítulo 7 de Mateus as pessoas perderam a salvação. Ele falou, não conheço vocês estavam transgredindo a Torá. Então, veja bem,
Olha só como é que é perigoso. Para você ter uma ideia, para quem acha que aquela briga que aconteceu ali, que gerou a necessidade de um concílio, foi pequena, irmãos, para você ter uma ideia do que é a escola de Shammai. Eu expliquei para vocês o que estava acontecendo naquela época. Tinha duas escolas teológicas das maiores que existiam na Terra. A escola de Hillel e a escola de Shammai. Então o que estava acontecendo? Você chegava na porta de uma sinagoga, irmão, entenda de uma vez por todas, não existia igreja, só existia sinagoga. Igreja é algo moderno da nossa época. Naquela época só existiam sinagogas. Só existiam sinagogas. Mesmo que tivesse reunindo debaixo de uma árvore, era uma sinagoga, chamava Minyan. Minyan é determinado para a Torá que tem que ter pelo menos 12 cabeças, 10, no mínimo 10 patriarcas, 10 cabeças de homens, de varões, para ser considerado uma sinagoga. Isso é uma exigência da Torá. E isso eu posso provar para você dentro da própria Torá. Tanto é que isso é determinado em muitas práticas dentro do próprio texto da Torá. Algo era validado ali quando se formava uma congregação, quando tinha 10 varões. Tá? 10 varões praticantes ali da Torá. Olha só que interessante. Lá em Gálatas, pela escola de Shammai, se você chegasse, vamos supor que você é gentio, eles procuravam saber de que linhagem você era. Vamos supor que eles descobrissem que você era brasileiro e você tentasse entrar numa sinagoga. Eles sabiam que você era gentio já. O povo, eles informavam, ó, quem que é esse aí? Eles procuravam saber, quem que é esse aí? Não, esse aí, ele é gentio. Eu conheço a família dele, eles olhavam a sua família. Irmão, por incrível que pareça, aquela briga ali foi tão sangrenta que eles barravam você na porta da sinagoga e constrangiam você a mostrar sinal de circuncisão. Ah, mas não era só pedir um documento? Não. Tinha que mostrar o sinal da circuncisão? Tinha, para entrar na sinagoga. Irmão, é mais grave do que você imagina. Como é que você acha que eles aceitaram Yahussef, José do Egito, quando os irmãos reconheceram que era ele? Você acha que ele mostrou o quê? O que você acha que ele mostrou para convencer aqueles irmãos ali que era ele mesmo? Irmãos, naquela época não é igual hoje, não. Ah, vou te mostrar um documento assinado, registrado em cartório, para você confiar na minha palavra. Eu quero ver o sinal na sua carne, o sinal da circuncisão. Quando Yahussef mostrou, sou eu, e ele mostrou o sinal da circuncisão, os irmãos quebraram, porque é a prova máxima. Para você entrar numa sinagoga, debaixo da escola de Shammai, se você entrasse na porta, eles iam constranger você a mostrar o sinal da circuncisão, senão você não entrava. E aí estava a armadilha pronta. Por quê? Porque, segundo a escola de Hillel, você só faz a circuncisão depois de você aprender toda a instrução necessária. Isso leva anos, irmão. Não é de uma hora para outra. Era a última coisa que eles poderiam ensinar você, era a circuncisão. Você aprendia todo o primeiro que tinha na instrução de Yahweh. Essa era a escola de Hillel, era a escola que Paulo seguia, era a escola que Yahushua seguia. Yahushua repetiu os ensinos de Hillel. Quem conhece a escola de Hillel, quando vê os versículos que mostram Yahushua ensinando, vê que ele repetia ensinamentos que estão dentro dos apócrifos da escola de Hillel. Você entendeu que é muito mais profundo do que simplesmente chegar, pegar uma Bíblia e falar assim, sou teólogo, eu sou teólogo. Gálatas acabou com tudo. Irmãos, estava tendo uma guerra ali mais sangrenta do que você imagina. Eles pegaram ali e queriam obrigar a pessoa, ela chegava lá, na porta da sinagoga. Ele olhava a marca da pessoa, constrangia a pessoa. Se você falasse assim, bom, então para entrar na sinagoga eu preciso circuncidar. Então eu vou circuncidar. Você estava preso. Por quê? Porque eles esperavam você terminar a cerimônia e já exigia tudo de você porque você aceitou a circuncisão. Você entendeu a armadilha? Ah, você não tem, não? Você só entra aqui se for circuncidado. Ah, eu circuncido agora. Beleza, vem cá, circuncidou. Assim que você sair da cerimônia, falar assim, ó, você é obrigado a cumprir tudo que está na Torá. Por quê? Porque você já circuncidou. É uma armadilha, irmão. É simples assim. Né? Nós vamos continuar aqui, eu vou explicar para vocês mais alguns detalhes sobre, né, o livro de Gálatas, muito interessante, né? Porque o próprio Paulo ele executou uma circuncisão em um discípulo dele, né? Paulo tinha discípulos, o discípulo dele chamado Timóteo, Paulo circuncidou ele, né? Tem gente que fala assim, não,
mas isso é só porque ele queria fazer aquilo ali para ele conseguir ter acesso, liberdade ali para pregar para as pessoas, né? Porque as pessoas estavam fiscalizando eles. Não vou explicar para vocês se foi só por causa disso, ou se é algo que estava registrado na Torá e ninguém pode desfazer, irmão. Ninguém tem autoridade para chegar assim e desfazer as coisas assim, não. O Machia procura no resto da escritura toda alguma passagem de alguém falando algo contra a circuncisão. Você só vai achar isso aí, por isso que Pedro falou, tem gente usando carta de Paulo. Para acabar com a Torá do sangue, muita gente não entende o que é a Torá do sangue, são mais de 300 mitzvot, 300 mandamentos. Por isso que tem gente que, com toda simplicidade, acha que é para guardar 613 mandamentos. Irmãos, não existe isso. A pessoa que está querendo usar essa expressão de 613 para botar ênfase de que isso acabou, não existe alguém guardar 613. Eu vou explicar para vocês o que é 613. Só a Torá do sangue é mais de 300 mandamentos. Inclui todos os mandamentos ali de Corbarot. Eu vou explicar para vocês. E isso aí, juntamente com a nação sacerdotal, juntamente com o Beit HaMikdash, tudo isso aí, irmãos, existe versículos em vários lugares falando que acabou. Entendeu por que é difícil estudar isso na Bíblia? Porque realmente a Torá do sangue acabou. E aí é que as pessoas não explicam. Por quê? Porque a grande Bavel, ela não pode explicar qual é a diferença da Torá que acabou da Torá que é os mandamentos que continua sendo válido. Se ela explicar isso aí, ela vai tirar o disfarce dela. Porque a Bíblia fala que ela conseguiu enganar o mundo inteiro. Ninguém vai descobrir esse segredo, né? Então nós vamos, aí na parte 3, eu vou explicar para os irmãos direitinho, com detalhes, tá?